informações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Gente amiga, bom dia! Quinta-feira, 20 de fevereiro, estamos de volta! Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Graças ao nosso Deus por mais um dia, obrigado você também pela audiência. A nossa emissora Rádio Melodia conquista 87,9 FM, mas também estamos ao vivo no Instagram, no Facebook. Você encontra a nossa emissora no @Melodia Conquista, tá bom? Fique à vontade aí. Tem também o aplicativo para você baixar aí no seu celular para ouvir a melodia sem chiado, sem interferência e em qualquer lugar do mundo. Na manhã desta quinta-feira estou recebendo o pastor Manuel Cavalcante, Igreja Batista Boa Vista. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, pastor Alberto Ventura. Prazer mais uma vez estar com vocês nesse debate. Mando aqui o meu abraço a todos os nossos ouvintes. Muito bem, conosco também o pastor Alberto Ventura, Comunidade Batista Belém. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Manuel. Bom dia, amados ouvintes. Estamos aqui, para mais um debate. Vamos então iniciar o debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Vou pedir ao pastor Ventura que apresente este momento ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito e exaltado seja o nome para todos sempre, Senhor. Pai, nos alegramos nessa manhã pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos reunidos, ó Deus, falando das maravilhas que o Senhor tem para nós. Pai, neste dia, que a Tua mão de poder, a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas, nos direcionando em toda a palavra, à luz da verdade, pelo Teu Santo Espírito. Nós oramos agradecidos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao caso comum para introduzir o nosso debate de hoje. Aspas. Nos últimos tempos, o que mais tenho encontrado são pessoas se esquivando de um compromisso com a obra de Deus. As desculpas são várias: trabalho, faculdade, filhos e, por consequência, o cansaço. Sem contar que parece que virou moda a resposta de que o domingo é da família. Fecha aspas. O que a Bíblia quer dizer quando afirma que devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Pastor Manuel, o reino de Deus em primeiro lugar. Acho que até uma confusãozinha aí de reino de Deus com serviço cristão, mas a gente pode equacionar isso aqui e entender melhor. Em primeiro lugar, vamos entender o que é o reino de Deus, pastor Manuel? O reino de Deus ele é muito mais amplo do que a questão do serviço, né? Uhum. O serviço ele está inserido, mas não abarca toda a noção do reino de Deus. O reino de Deus é uma realidade que Jesus inaugura, que haverá de ser consumado, chegará ao seu ápice, né? Sua plena realização, mas Jesus nos traz essa nova realidade, né? Em que nós estamos aqui neste mundo e ao mesmo tempo fazemos parte, né, desse reino de Deus que Jesus veio nos trazer. Então ele é uma realidade muito mais ampla do que aquilo que normalmente as pessoas, como aqui no caso comum, né, fazem essa confusão, né? Quando se quer convencer alguém de que ela tem que fazer parte da obra de Deus, do serviço do reino, aí fala, você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas Jesus não está falando necessariamente do serviço, né, da obra, do ativismo. É uma coisa muito mais ampla. O reino de Deus, quando nós o vivenciamos,
ele incorpora em nós um estilo de vida. E que não é somente naquela questão de você ir ao culto dominical, né, de você fazer um evangelismo no domingo à tarde. Isso está incluído? Está, mas não resume o que é você vivenciar o reino de Deus. O reino de Deus é muito mais amplo. Não é? Você fazer parte agora de uma nova realidade que Jesus nos traz, de um novo modo de vida, de uma nova maneira de pensar, de uma nova maneira de enxergar o próprio mundo. Né? Então o reino de Deus ele é muito mais amplo do que normalmente as pessoas querem associar somente com a questão do serviço. Então o serviço cristão pertence ao reino de Deus, mas não é o reino de Deus Isso, em exatamente, si, né? exatamente. Quem está fazendo o serviço de Deus está dentro do reino, mas não significa que o reino se limite somente à questão do serviço ali à igreja. Né? Por exemplo, se você... É uma coisa muito simples, né? Se você imagina que o reino de Deus ele é tão somente o serviço que eu presto à igreja e os momentos que eu estou fora. Então eu estou fora do reino, eu não estou vivenciando o reino de Deus no meu dia a dia. Né? Então o reino de Deus ele é muito mais amplo. Né? Ele abarca o serviço, mas ele não se restringe somente ao serviço. Muito bem. Eu gosto de pensar no reino de Deus, sabe como, pastor Ventura? Eu gosto de pensar no reino de Deus como um governo que está operando dentro de nós, que é o que Jesus disse, né? O reino de Deus está dentro de vocês. Aliás, ele diz assim, ninguém pode dizer que o reino de Deus está ali ou acolá, né? Mas o reino de Deus está dentro de vocês. Gosto também daquela ideia que Paulo nos dá a respeito do reino de Deus, quando ele diz que não é comida nem bebida, né? Mas sim paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Mas, pastor Ventura, diante dessa realidade aqui, ele tá falando do serviço cristão, né? E, consequentemente, também do reino de Deus. Ele está falando que, nesses últimos tempos, ele tem encontrado muita gente se esquivando da responsabilidade. E aí, pastor Ventura? Como o pastor Manuel falou, o reino de Deus ele é muito mais abrangente do que o que a gente não, algumas pessoas colocam como sendo o reino de Deus, né? Essa questão das pessoas que estão se esquivando está geral, né? A gente tem visto isso porque as pessoas não querem abraçar uma responsabilidade que vão tirar dela o lazer, que vão tirar dela aquilo que eles têm colocado, na verdade, em primeiro lugar. Eu tenho falado na igreja lá uma palavra até que fica meio redundante, quando eu digo que nós devemos dar a importância devida à coisa mais importante. Né? O que é mais importante nessa questão do reino de Deus? É o serviço também, como disse o pastor Manuel, mas também estar na presença de Deus. Porque hoje, se a gente pegar, a gente vê muita gente fazendo coisas que são coisas que a igreja, como sendo a igreja de Cristo fazendo. Então eles estão fazendo o serviço, mas eles estão vivendo o reino de Deus? Eu digo que não, porque muitos não aceitaram Cristo como Salvador, muitos nem creem que há um Deus, mas eles fazem essas coisas e chamam de caridade, chamam de obras sociais, né? Então eu creio que é muito mais abrangente, mas que a igreja precisa, e eu estava em casa, ao sair de casa eu falei com Maria, minha esposa, inclusive, mandou um abraço aqui para ela, um beijo, meus filhos também que estão, e os membros ali da comunidade Batista Belém que estão ouvindo. Eu falava que, entre tantas coisas que nós temos que escolher, e as coisas de Deus estão no meio, nós escolhemos todas as outras e largamos a coisa de Deus. Né? E a gente precisa aprender que nós somos aqui peregrinos neste lugar, e a gente está se apegando muito às coisas terrenas e se esquecendo das coisas que Paulo diz, olha, buscar as coisas do alto. A gente está esquecendo disso. Então eu creio, pastor Gila e pastor Manuel, que é muito mais abrangente, e mais que as pessoas estão esquivando, estão. É tão prazeroso fazer a obra de Deus, e Davi dizia, né, o zelo pela tua casa me constrange. Eu falo também na igreja lá, pastor, que o Salmo 122, às vezes as pessoas trocam de ir para a igreja para ir para outro lugar, e às vezes até se frustram. E aí eu paro para observar o Salmo 122, quando Davi diz assim, ó, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu digo que na casa do Senhor tem alguma coisa, na obra de Deus tem alguma coisa que trazia uma alegria em Davi, renovava o dia de Davi. E Davi, ele tinha prazer, quando ele dizia alegrei-me, trazia uma alegria. E a gente precisa entender isso,
que a nossa vida aqui é passageira, somos peregrinos. Isso não quer dizer que você não trabalhe, não queira conquistar as coisas, mas priorize as coisas de Deus e as demais coisas serão acrescentadas como o próprio Deus fala em sua palavra. Muito bem. Assim, eu tenho ouvido de alguns pastores, pastor Manuel, a dificuldade hoje que se tem para você fazer uma convocação em geral, né? Estou falando de modo geral. Na igreja, você colocar as pessoas aceitarem o serviço. Alguns pastores têm queixado que de fato está muito difícil, porque em geral as pessoas não estão querendo aquele compromisso. Você tem assim pessoas que querem aquele conforto da igreja, chegar lá, ter um grupo de louvor bem ensaiado para tocar, um sermão bonito para ouvir, enfim, ar-condicionado, essas coisas todas, mas assim, para o envolvimento, a responsabilidade, alguns pastores têm dito que está difícil encontrar. O que está acontecendo, pastor Manuel? Eu acho que isso daí é resultado de um esfriamento, né? Espiritual, de um comodismo, né? Das pessoas. Porque o interessante no que os evangelhos, né? O Novo Testamento nos mostra, é que quem chega um momento em que é alcançado pela graça de Deus, que tenha uma experiência mesmo com Jesus, há um desejo, né, de servir, não é? Eu lembro das palavras de Paulo, quando ele fala que o amor de Cristo nos constrange. Esse constranger ali que Paulo usa é o de ser levado adiante, não é? De ser empurrado. Então ele está querendo dizer que tudo que ele fazia em prol do reino de Deus, né, o seu ministério apostólico, o trabalho missionário, tudo que ele passou, tudo que ele vivenciou, que sofreu, foi como se tivesse sido uma mola mestra, né? Uma mola que o empurrou para que fizesse aquilo. Aí ele disse que isso foi o amor de Cristo, né? Quando ele vê tudo que Jesus Cristo fez por ele, é como se ele dissesse, olha, o que eu tenho a retribuir, né? O que é que eu posso fazer para retribuir esse amor, esse tão grande amor que Jesus provou ali na cruz do Calvário em meu favor? Então é servi-lo, né? Então acho que quando a pessoa tem isso no seu coração, o desejo é de fazer alguma coisa, né? De retribuir, de estar integrado, né? na obra, no serviço, na sua igreja local, e não precisar ter que ficar sendo empurrado, forçado, sendo convocado. Eu acho tão bonito, rapaz, quando precisa de qualquer coisa na igreja, que você leva para os irmãos, aí você nem precisa estar constrangendo ninguém. Aquelas pessoas vão voluntariamente, não, pode deixar que eu faço, né? Então pode deixar com a gente, que a gente aqui resolve. É dessa forma que o reino de Deus precisa funcionar, né? Que a igreja deveria funcionar, né? Mas infelizmente a questão de um esfriamento no relacionamento com Deus, né? De uma acomodação na nossa vida espiritual. Aí eu fico me perguntando, para que então o Espírito Santo nos concede dons? Para que o Espírito Santo nos capacita para fazer alguma coisa dentro da igreja, ou a gente vai ficar de braços, né, cruzados, né? Então o fim último, né, um objetivo na nossa vida cristã é esse: Deus nos dá determinadas capacidades, o Espírito Santo nos concede dons, que é justamente para a gente contribuir nesse processo de edificação da igreja, né? A acomodação eu vejo como resultado de um esfriamento espiritual. Estou abandonando essa questão do voluntariado, porque no reino de Deus, assim, todos têm uma missão, né? Uhum. Se você já tem uma missão, você já tem uma responsabilidade, né? Essa questão do cristão, pastor Ventura, é bom que se diga que ele tem uma responsabilidade diante de Deus, perante a igreja, com o seu chamado, com o talento que Deus deu a cada um para ser desenvolvido, né? Aliás, até a Bíblia contempla essa questão de enterrar o talento, né?
de dizer não à responsabilidade. E o fato é que tem muita gente que pensa ainda que só frequentar as reuniões basta, né? É lei do engano, né? A gente tem visto, e você estava falando aí, e estava lembrando aqui dos textos que Paulo coloca a igreja como corpo. Aí eu estava, já pensou? Eu digo que faço parte do corpo, então eu sou um membro do corpo. Que membro é esse? Vamos supor que você seja o dedo, a orelha, ou o dedo do pé. Todo o nosso corpo, cada membro tem uma importância para que esse corpo funcione e funcione bem, né? E aí, quando Paulo coloca a igreja como corpo, ele quer dizer isso. Todos têm uma função, né? E a gente fica se esquivando. Eu tenho visto que o que está faltando, e eu, mais uma vez, quero falar sobre isso, é a questão do entendimento da palavra. O que é que tem faltado nas igrejas? Escola Bíblica Dominical, estudo da palavra, para que a gente venha entender qual é o real sentido do coletivo ali reunido, né? Disso que o pastor falou aqui, que esses dons que são derramados pelo Espírito são dons para que a igreja seja edificada. E como é que é? Né? A gente precisa entender isso. Eu quero até parabenizar o pastor Manuel Cavalcante presente aqui e a sua igreja, pastor. Eu estava lá no dia 31, na virada do ano, e eu presenciei algo que me trouxe a lembrança e com muita saudade ali da igreja que eu fazia parte ali em Serra Grande, quando se colocava os cargos à disposição e todo mundo queria trabalhar na obra. E aquele tanto de gente que foi na sua igreja ali na frente, aquilo me trouxe uma alegria tremenda, porque eu costumo dizer, ainda há remanescentes, ainda há pessoas que querem meter a mão na massa, querem construir, trazer almas para o reino de Deus, né? Isso é um processo. Então as pessoas precisam voltar à centralidade da palavra, conhecer a palavra, porque aí eu vou entender que eu sou membro e que eu preciso me envolver nisso. O que é que tem acontecido hoje? Muitas pessoas no banco da igreja, às vezes está ali porque a família é da igreja, está ali porque já se acostumou em mais um encontro todo domingo na igreja, e o que está faltando mesmo é a gente se envolver. E eu vi uma frase há um tempo atrás que eu levo comigo: quem não se envolve não se desenvolve. E a igreja, ela precisa de você. Cada membro que faz parte da igreja não vai lá só para sentar e cobrar. Um dia uma abençoada, ela falou assim, eu falei com ela se ela queria se envolver. Ela: pastor, eu já dou o dízimo, é bom contratar as pessoas para limpar a igreja, para pegar uma água, para não sei o quê, porque eu já dou o dízimo que é para isso. Eu falei: tá bom, meu, tá bom. Aí eu ministrei uma aula sobre isso. Tipo assim, eu já pago. Eu já pago, né? As pessoas têm esse sentimento de que já pagou e ele tem direito a esse serviço. É como se fosse um cliente. Um cliente, infelizmente. Muito bem. 11h28 na Melodia. Você chegando agora, pegando aí o debate em curso, o tema que estamos discutindo é este: o que a Bíblia quer dizer quando afirma que devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Talvez colocar aqui, eu não sei essa palavra, mas o texto diz, pastor Manuel, Mateus 6, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o contexto ali que Jesus estava falando é a preocupação com as necessidades básicas da vida, né? Mas enfim, aí ele diz a famosa frase: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, pastor Manuel? Ô, pastor Gileucio, já pegando o contexto ali da palavra do Senhor Jesus, é a questão da prioridade. Né? Jesus está falando ali das necessidades básicas, né, do que qualquer pessoa tem. Né? Nós nos preocupamos com o nosso sustento, nós nos preocupamos com o que vamos comer, nós nos preocupamos com o que vamos nos vestir, poderíamos colocar aí com uma moradia, né, um emprego. Então, coisas deste mundo, materiais, que são necessidades nossas, né? Jesus não está dizendo que isso daí é irrelevante. Não, tem a sua importância, mas ele quer que a gente priorize o reino de Deus, né? E lembrando também que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O problema é que a gente inverte as coisas. A gente se preocupa mais com as nossas necessidades físicas do que com essa questão espiritual relacionada com o reino de Deus, né? E a sua justiça. Justiça aí é no sentido de
fazer o que é certo, né? Uma conduta correta dentro dos valores do reino de Deus. Então Jesus nos garante isso. Se a gente busca isso em primeiro lugar, as outras coisas naturalmente virão. Né? Mais uma vez enfatizando, não é a questão de que alimento, vestimenta, uma casa, um emprego, questões materiais não sejam importantes. São, mas só que elas não podem ser mais importantes do que a minha busca nessa vivência do reino de Deus. Né? De ter um relacionamento com Deus, de saber que eu confio nele, que eu devo confiar nele, que eu devo depositar nele a minha fé e que ele vai suprir todas as minhas necessidades. Eu não preciso ficar preocupado, gastando toda a minha energia, todo o meu esforço para buscar essas coisas. No momento em que eu tenho uma vivência, né, correta com Deus, no momento em que eu busco vivenciar o reino de Deus, de dar prioridade a Deus, eu vou perceber que todas as outras coisas que eu necessito, Deus vai me concedendo. Né? Então é questão de prioridade. O que Jesus está falando ali é isso, nos chamando a atenção para isso. O que é que a gente está priorizando na nossa vida? E o triste é nós vermos, numa época em que nós vivemos, a prioridade para muitos, até dentro das igrejas, é o discurso da importância dos bens materiais. Né, de que Deus está se importando mais com essa questão dos bens materiais e deixando, aliás, de que nós estamos nos importando mais com os bens materiais e deixando Deus apenas como uma espécie de mordomo, né, que vai satisfazer todas as nossas necessidades, que está ali à nossa disposição para atender os nossos desejos. É uma espécie de gênio da lâmpada mágica, né? Muito bem, então, gente. 11 horas e 32 minutos. Vamos ao intervalo rapidamente. Já já a gente retorna para dar sequência ao nosso debate de hoje. Estamos apresentando Debate Melodia. Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo para que eu pudesse seguir em frente. A você, que me ensinou que o amor corre nas veias e precisa ser compartilhado. Saúde! Agora eu agradeço mais uma vez a você, que é doador de sangue, por tudo que vivi e ainda vou viver. Sua doação realiza sonhos, une pessoas, faz a diferença. Procure um Hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Semana do Algodão é na Cortina e Cia. A folia esse ano vai ser de um jeito diferente. De 18 a 28 de fevereiro, você vai comprar colchas e edredons 100% algodão com até 50% de desconto. São peças Altenburg, Karsten e Cacilmara a partir de R$ 81. Isso mesmo que você escutou. Toda a linha alta com preços imperdíveis. Chegou a hora de levar mais alegria para sua casa. Aproveite a nossa Semana do Algodão. Faça-nos uma visita. A nossa loja fica na Praça da Bandeira 10 Centro, Vitória da Conquista. Mas você também pode comprar pelo Instagram, @Cortina e Cia VDC, ou pelo nosso WhatsApp 77 30 25 07 33. A entrega aqui na cidade é grátis. Venha para a Cortina e Cia. Folia do Preço Baixo, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo. É o bloco da economia, pro seu carnaval ser só alegria. Queijo mussarela, peça o pedaço quilo, R$ 33,80. Cerveja Itaipava, 350ml, R$ 2,28. Coxa com sobrecoxa de frango congelada Naturavis, quilo, R$ 9,80. Válidas até 23 de fevereiro. Venha para a Folia do Preço Baixo, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo. Porque aqui seu dinheiro rende mais. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas.
Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia, a rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Bem, de volta, 11h36. Nós estamos com este tema aqui na mesa. O que a Bíblia quer dizer quando se afirma que devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar? E a gente está abordando aqui essa questão do abandono também pelas coisas de Deus, pelo serviço cristão, o abandono do serviço cristão, o abandono da responsabilidade cristã, né? E assim você tem aí pessoas que elas mal estão congregando sem desenvolver suas funções para as quais o Evangelho chama aqueles que hão de ser salvos. Agora, pastor Ventura, eu alcancei um tempo, e eu falo isso assim com uma certa propriedade, porque minha função na igreja sempre foi trabalhar com novos decididos, e a gente tinha uma experiência em relação a isso. Assim, era comum você ver as pessoas chegarem, o que eu vou fazer para Deus, o que eu vou fazer na igreja, tinha isso, né? E hoje mudou, o que eu vou receber, né? Eu tô indo receber minha bênção, então assim, aí eu vou perguntar novamente, não tem jeito, o que está acontecendo, pastor Ventura? Falta de conhecimento daquele que nós servimos, né? Falta de você conhecer aquele a quem de fato é Deus. É aquilo que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: culto racional. E eu costumo dizer que eu gosto de trabalhar com pessoas inteligentes. E inteligente para mim, eu digo que não é aquela pessoa que fez uma academia, um curso acadêmico, uma faculdade, pós, mestrado, doutorado, não. Pessoa inteligente é aquela que se enxerga diante de Deus, sabendo que é uma pessoa limitada diante de um Deus ilimitado, diante de um Deus todo-poderoso, né? As pessoas costumam dizer isso no meio da rua: estou indo ali receber minha bênção. E a gente precisa entender que a maior bênção que nós já recebemos é a tão grande salvação por meio de Cristo Jesus, que foi nos presenteado quando não éramos ainda merecedores. Não somos merecedores, na verdade, né? Quando ainda éramos pecadores, recebemos isso, né? E as pessoas têm confundido a situação. Pastor Gila e pastor Manuel, nesses últimos dias, a gente estava conversando aqui nos bastidores, é preocupante porque as pessoas não têm noção do que é congregar, do que é cultuar ao Senhor, né? Na verdade, é ir lá com um sentimento de gratidão. O salmista, Salmo 116, do 12, ele fala assim: o que darei eu ao Senhor? O salmista, ele tem esse sentimento, e a igreja tinha que ter esse sentimento. Ações de graças, né? Pelo que eu já recebi, não pelo aquilo que eu estou buscando. E aí eu volto a dizer, as pessoas estão focadas, pastor Manuel, no que é terreno. E eles deviam aprender. Em dado momento da minha vida, eu aprendi que o que eu faço aqui reflete na eternidade. Então, eu trabalho aqui para o que eu vou usufruir lá. Eu não quero receber nada aqui. Como o senhor tinha falado com muita propriedade, não é que seja irrelevante a questão de buscar uma casa, trabalhar, ter um conforto. Não é isso que a gente está dizendo. Você tem que fazer isso. Mas você tem que priorizar, colocar em primeiro lugar o que de fato é que tem que estar em primeiro lugar. E eu tenho um texto aqui, que esse texto é polêmico, mas que também cabe aqui, quando Jesus, em Mateus 10, 32, a seguir, ele fala sobre a questão da fidelidade a ele, quando ele diz que ele veio trazer espada e não paz, né? Ele veio colocar a família contra. Aí as pessoas: mas que Deus é esse que fala que ele é o príncipe da paz e traz espada? Ele quis dizer ali, no meu entendimento, se eu estiver errado, o pastor Manuel me corrija, o pastor Gila também, que quando você aceitar Cristo e você se envolver nesse trabalho,
as primeiras pessoas que vão ser contra isso, que vão trabalhar ferrenhamente para que você não realize esse serviço, ou de ter Cristo como prioridade, de ter Cristo como seu projeto de vida, esse estilo de vida, é a família que vai lutar contra, que vai dizer que você está ficando lunático, vai dizer que você está ficando fanático, e isso vai te afastar. E às vezes a própria família vai afastar você do serviço de Deus com várias situações que às vezes que nós pensamos às vezes que é bênção, né? A gente precisa ter esse cuidado. Muito bem, 11 horas e 41 minutos. Pastor Manuel, agora a gente tem também um outro extremo, que é o ativismo, né? O ativismo religioso. Muita gente acaba fazendo o serviço por várias razões. Às vezes por um descarrego de consciência, às vezes para compensar um erro, às vezes a pessoa faz uma determinada coisa, às vezes por uma imposição religiosa a pessoa também pode se locupletar de cargos, de serviços, enfim, às vezes para galgar um status, ela também se enche de serviço para dizer alguma coisa, enfim. Pastor Manuel, qual é o ponto de equilíbrio nisso? O que é saudável nesse envolvimento? O que eu acho bonito no Evangelho é o seu chamamento à nossa moderação, né? A gente tem que ter equilíbrio nas coisas, né? Então, a gente aprende isso com o Evangelho, né? Então, você precisa ser equilibrado, você precisa ser moderado. Falou-se no início dessa questão de que confunde-se o reino de Deus com a obra, né, da igreja, o serviço ali na igreja. E foi dito que a obra e o serviço fazem parte do reino de Deus. O problema do ativismo é justamente essa sobreposição, achar que o serviço, que a obra, é que resume o que é o reino de Deus. Então eu vou trabalhar. Então se eu quero buscar o reino de Deus, eu vou trabalhar. Como é que eu identifico se isso está sendo saudável ou não para mim? Não há muita dificuldade. Está me prejudicando em alguma outra coisa? Por exemplo, eu não concebo a ideia de que Deus nos chama para o seu serviço, para a obra no seu reino, ao mesmo tempo em que essa minha dedicação está fazendo com que eu deixe de lado minha família. Não é? Não casa, as coisas não se casam, né? Não combina. Então tem gente que o seu ativismo dentro da igreja leva a problemas dentro de sua casa. Você está mais preocupado em zelar pela casa de Deus do que zelar por sua própria família. Aí a questão é isso que Deus está querendo de nós? Né? É isso. Ele quer que o meu relacionamento conjugal seja prejudicado? Ele quer que eu tenha problema com os meus filhos por conta disso? Né? Tem gente que acha o máximo, né? Eu perdi minha família, mas priorizei o reino de Deus, né? A pergunta é, Deus estava querendo que isso acontecesse? Né? Então a gente tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Se esse meu ativismo já está me prejudicando, por exemplo, dentro da minha casa, eu tenho que repensar, né? Os meus filhos estão sentindo a minha falta, não é? O meu cônjuge está sentindo a minha falta, então eu tenho que dar uma pisada no freio, né? Porque Deus também nos trouxe uma responsabilidade de cuidarmos da nossa família, né? Ele não quer que a família se perca por conta... Olha, o que acontece de casos de pastores que trabalharam tanto na igreja, mas as famílias estão destroçadas, destruídas, né? Por conta de ausência dentro do seu lar, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio. Sem contar que adoece também. Isso, Sem contar que adoece. Há muitos pastores doentes, obreiros doentes, e a gente precisa abrir os olhos em relação a isso também. Uma né? coisa que eu fico pensando, pastor Gileilson, assim, na questão do ministério pastoral, relacionado até com um emprego, um trabalho secular. A gente tem que ter o cuidado de trabalhar de tal maneira que aquilo não seja a muleta da nossa vida. Porque vai chegar um momento que eu não vou mais estar à frente da igreja, né? A igreja não é minha, a igreja é do Senhor, né? O ministério vai chegar um momento que até o meu corpo físico não vai aguentar mais, né? E o que é que eu vou fazer agora?
né? Eu vou ficar preso a isso? Eu lembro de casos que colegas no trabalho citam, né, de professores que, quando se aposentaram, entraram em parafuso. Porque a vida deles era dar aula. Aí se aposenta, entra em parafuso, a cabeça passa a funcionar mal, né? Então a gente tem que ir se preparando para que, olha, o que é mais importante? Né? Eu dividia as cargas, de maneira que aquilo, quando chegar o meu tempo, ó, não dá mais para fazer, eu tenho outra coisa para dedicar a minha vida. Tudo, né? Isso. Esse tempo de transição. Exatamente. Então tem pastor também que vai no mesmo caminho. Quando se aposenta do ministério, entra em parafuso, porque a sua vida era só aquilo dali. Vai fazer o que agora? Sem contar que tem uns que nem aposentam, viu? Isso. Tinha um aqui na Bahia mesmo que ficou lá no púlpito 90 anos. Até não aguentar mais ler um versículo. Pois é. Ninguém tirava também, enfim. Né? O pastor Ventura, tem essa questão do trabalho, né? do serviço, porque a gente lembra, e que é fantástico em Jesus, é isso. Ele chama as pessoas para vir, as pessoas que estão sobrecarregadas para vir até ele. Quer dizer, a ideia dele não é sobrecarregar ninguém. Então, se tem alguém, né, se sentindo sobrecarregado, não é Jesus que está fazendo isso, né? E o que é lindo também, e aí eu queria que o senhor comentasse, que é o texto que ele diz: rogai ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros para a sua seara, para que o trabalho também, entre outros objetivos, seja dividido, ou que não pese mais tanto leve, nos né? outros, né? Mais trabalhadores, né? Eu só queria, antes de ir aí, eu queria só fazer uma adenda aqui na fala do pastor Manuel. Certa vez eu vi uma ilustração de um pregador dizendo que o pai, quando pegava no microfone na igreja, ele falava tão bonito e pregava-se tanto amor que o filho foi lá correndo no altar e pegou e falou: pai, vamos morar aqui. Aí todo mundo: por quê? Não, porque pai aqui é um amor, lá em casa ele bate mãe, ele pega a gente e quer. Então é complicado essa questão, a gente precisa limitar. Inclusive eu tenho falado lá que tá chegando meu tempo já, tô com 51, eu não creio que a gente tenha que ficar até, como eu conheço alguns aí, 80 anos. Não larga ali, eu não sei. Eu não vejo a hora de me aposentar, para mim poder ir pescar e passear com minha esposa. E eu sei que a obra de Deus ela não para, porque a gente não é insubstituível, né? Precisa o pessoal entender isso. E essa questão, Gila, a gente até bateu um papo sobre isso um dia, né? Sobre essa questão, os fariseus ali apertando Jesus, eles colocavam um fardo pesado sobre as pessoas, e isso tem acontecido em algumas igrejas, que as pessoas elas se dedicam mais, de fato, à igreja, à obra, esse ativismo religioso, do que em casa, e acham que isso eles estão fazendo o correto. Então, assim, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala que quem almeja é psicopado, boa coisa almeja, deseja. Mas ele também recomenda que o cara ele governe bem a sua casa, né? Então, governar bem a sua casa não é só mantimento, que tem cara que fala: tô botando comida aí, e ali não tem porcos, né? Ou galinha que você jogar comida, não. Ali tem pessoas que merecem de atenção, carecem de atenção, desse cuidado, desse lazer, de passear, de conversar. E a gente precisa rever isso, né? E os fariseus, eles faziam isso, eles colocavam um jugo pesado, um fardo pesado sobre aquele povo, e Cristo ele vem para falar isso: vinde a mim, todos vocês estão cansados. Cansado de quê? Cansado desse fardo pesado que as pessoas têm jogado aí, né? E têm colocado isso como critério para a salvação, né? As pessoas oprimem, na verdade, essa igreja oprimindo pessoas. Aí você pode estar do lado dizendo: poxa, esse programa é um programa evangélico, onde os pastores estão falando. Não, a gente está aqui falando o que é a Bíblia. Porque às vezes as pessoas têm usado a Bíblia para colocar um fardo pesado sobre você. Só que Cristo veio nos libertar desse fardo pesado, né? Quando Cristo vem, ele traz paz, ele traz liberdade nele. Aí a gente precisa aprender isso. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. No final ele diz assim: aprender de mim. A gente precisa aprender de Cristo. Aí, novamente, escola bíblica. Não precisa ser dominical, não, que às vezes fala assim: esse cara só fala escola bíblica dominical, parece a igreja batista. Não é isso, não. Escola bíblica. Você aprender aí na tua igreja, estudo da palavra. A gente precisa voltar a aprender isso aí. Eu vou batendo sempre nessa tecla.
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Deus que você serve, ao Deus que eu sirvo. Porque aí a gente não vai cair, a gente não vai comer palha seca de alguém dizer assim, você tem que fazer isso, imposição, que tem acontecido um fardo pesado, um jugo desigual, e aí o que está acontecendo é o que tem surgido, pastores. A gente encontra também, pastor Manuel, nos evangelhos, pessoas que após se encontrarem com Jesus ou terem algum tipo de experiência com ele, também queria segui-lo, queria fazer alguma coisa. Me parece ser... Isso não é... Essa questão do serviço não é algo que brota, assim, naturalmente, depois de uma experiência com Deus. No cristão, pastor Manuel, precisa alguém estar mandando fazer alguma coisa? Como é que é isso? Não deveria, né? Não deveria. Eu fico pensando na seguinte situação. Quem gostaria de trabalhar com alguém que está forçado a te ajudar? Né? Acho que eu particularmente ficaria constrangido de saber, por exemplo, se o pastor Ventura fosse meu colega de trabalho, ele foi forçado pelo chefe a ficar comigo, mas ele não queria. Mas se não ficasse, ia perder o emprego. Então tá ali forçado, né? Não é por espontânea vontade. Fico pensando também em Deus, né? O que Deus sentiria de pessoas que dizem, estou aqui te servindo, não porque eu esteja à vontade, não, é porque o pastor disse que é para estar aqui. Né? Tá dizendo que se eu não ficar aqui, eu vou perder minha salvação. Né? Então eu estou aqui forçado. Quem é que trabalha com prazer desse jeito? Né? Quem é que se sente à vontade com uma pessoa assim? Ô, pastor Manuel, aquele exemplo, aquele exemplo lá do cara que foi chamado para fazer a obra de Deus, e aí ele fala assim, deixa eu primeiro despedir dos que estão na minha casa, ou deixa eu primeiro enterrar o meu pai e tal. E aí Jesus meio que condena aquela atitude. É porque estava dando desculpa, na verdade, né? Estava dando desculpa. Ele não estava priorizando a Cristo, ele estava dando uma desculpa. Né? E, infelizmente, a gente vê isso, né, no dia a dia. É muito melhor você trabalhar com alguém que esteja ali espontaneamente, né, como uma resposta ao amor de Deus. Estou aqui para servir, estou aqui para trabalhar, o que é que eu posso fazer? Do que alguém que você tem que ficar adulando, chamando, bora. Não dá. Eu não tenho esse estilo. Para mim, a pessoa... pastor, não quero. Por isso, beleza. Não, tá bom. Se um dia quiser voltar, volta. Né? Mas não vou ficar chamando, forçando, né? Adulando. Não, fica, irmão. Não, acho que Deus não quer isso. Deus quer ser servido por pessoas que voluntariamente se dispõem a isso daí. E Deus capacita as pessoas. Eu prefiro ficar sem do que com alguém que eu estou vendo ali que está forçado. Né? Então eu prefiro que fique sem nada, sem ninguém. Né? Eu acho que Deus também vai pelo mesmo caminho. Né? Quantas vezes Deus não perguntou lá no Antigo Testamento, o que é que vocês vieram fazer aqui? Né? Por que vocês pisaram aqui os meus átrios? Né? Quem foi que chamou vocês para cá? Né? Desse jeito que vocês estão vindo, é preferível que fecha logo isso daí, ó, e não aparece ninguém por aqui não. Né? Então o serviço no reino de Deus é voluntário, é resposta minha ao amor de Deus por mim. Então eu chego para o Senhor e digo, Senhor, o que é que eu posso fazer aí? Me diz aí. Então Deus vai e me direciona. Agora, eu estar sendo empurrado para fazer as coisas, eu prefiro não fazer. Muito bem, gente. Mais alguma coisa a acrescentar, pastor Ventura? Chegando no finalzinho aqui. Não. Foi perfeito aí essa questão das colocações aí, pela questão que as pessoas precisam acordar para esse chamado. Todos foram chamados. Né? Se você foi chamado por Cristo, retribua em ações no reino, porque você não foi chamado para ficar só no banco ali sentado. Qualquer coisa que você fizer no reino de Deus, como o pastor Manuel falou aqui, o que é que eu preciso fazer, Senhor? E o Senhor ele vai te direcionar a você estar agindo na obra dele, com certeza. Não é demais lembrar também que o Senhor também vai voltar para pedir conta dos talentos, né? Prestação de contas, né? Isso é importante lembrar.
Isso é uma mensagem antiga que a gente ouvia, mas é bom, né? Porque às vezes a gente esquece, né? Muito bem, gente. Quero agradecer ao pastor Manuel Cavalcante, também ao pastor Ventura pela colaboração em nosso debate, a você pelo carinho da audiência, Melodia. Chegando o Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira com o programa do Sindicato dos Rodoviários, e o debate Melodia fica assim. Amanhã, sexta-feira, 21 de fevereiro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Seja sincero, alguma emissora de rádio